Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre a natureza e os atributos de Deus, sobre como Deus é. E por que é tão importante para nós conhecermos os atributos de Deus? Porque os atributos de Deus são as verdades que Deus revela sobre si mesmo, sobre seu caráter. E se nós não conhecemos quem Deus é, nós começamos a criar a nossa própria imagem, conceito sobre Deus. E aí nós pecamos, porque nós criamos um ídolo para nós. Então, para não incorrer nesse pecado, nós temos que buscar conhecer quem Deus é, os seus atributos, porque os atributos vão nos mostrar quem Ele é. E uma das verdades sobre Deus é a incompreensibilidade. Nós nunca vamos compreender Deus plenamente. E essa verdade não nos deve desanimar, porque é um fato que Deus, como Criador, e nós, criaturas, não seremos capazes de conhecer os pensamentos, os planos de Deus. A própria Bíblia diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, nós nunca iremos conhecer Deus plenamente, e o que nós conhecemos dele é o que ele quer nos revelar. E por amor e misericórdia a nós, porque ele nos ama, ele nos criou para ter um relacionamento com ele, a vontade dele é que nós o conheçamos. Então Deus, ele se revela à humanidade através da natureza. Nós podemos ver a glória de Deus. A Bíblia diz: os céus proclamam a sua glória e o firmamento as obras de suas mãos. Através da natureza que Deus criou, da sua criação, nós podemos ver o poder de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. E nas Escrituras, nós vimos que Deus se revela através das suas Escrituras, que são suas palavras inspiradas, o homem que escreveu, mas inspiradas por Deus. E nas Escrituras nós vamos encontrar várias e várias passagens que falam desses atributos, do poder, da eternidade, da imutabilidade, da bondade, justiça e por aí vai. E Jesus, Deus se revela através de Jesus, principalmente através de Jesus, que é a expressão da sua glória, a expressão do seu caráter. Nós, quando vemos Jesus, nós vemos a Deus, porque Jesus Cristo é Deus em pessoa. Então, nessas revelações, nós é que vamos conhecer aqui os atributos de Deus. E uma outra verdade é sobre a triunidade de Deus, o Deus triuno. Nós cremos que Deus é um Deus único, mas em 3 pessoas, e os 3 são Deus, 3 sempre agindo em concordância. É um mistério de Deus. Nunca vamos conseguir expressar de maneira correta. Nós chegamos perto do que pode ser a verdade, é um mistério de Deus, mas nós cremos pela fé que é verdade. E aqui em Mateus 3, 16, 17 diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, e então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E aqui essa passagem conta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos nesse mesmo momento, e nesse batismo se revelando todos
os três em um único Deus. Eles sempre agem juntos em concordância. Nunca Deus Pai vai agir sozinho sem Jesus, Deus Filho saber, ou sem conhecimento do Espírito Santo. Desde o início, desde a criação do mundo, Jesus já estava com o Pai. A Bíblia diz: a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, nós cremos que Deus é um Deus triuno. E podemos dividir os atributos de Deus em atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis falam daqueles atributos que só Deus tem, que só Ele tem, mais ninguém. E aqueles comunicáveis são atributos que Deus comunica com a sua criatura. Então, nós vamos começar com alguns atributos incomunicáveis. Os atributos são vários, nós não podemos enumerar os atributos de Deus, mesmo porque nós não conhecemos plenamente a Deus. O que nós temos de conhecimento é um conhecimento limitado, restrito, porém, nós temos que saber que é suficiente. O que Deus se revela a nós é o que Ele deseja revelar e que Ele entende que é suficiente para nós conhecê-los. Então, um dos atributos de Deus que é incomunicável é a sua autoexistência. Nós sabemos, então, através das Escrituras, que diz que Deus, Ele sempre existiu. Deus nunca foi criado, Ele não é um Deus autocriado, porque para ser criado precisa ter um Criador. Então não se pode imaginar Deus sendo criado por alguém. Não, Deus, Ele sempre existiu. Ele nos criou. Então, no nosso raciocínio, nós pensamos como criatura. Então, para uma criatura, sempre tem que existir alguém que criou. E nós temos uma origem e temos um fim. Estamos limitados em espaço e tempo. Mas Deus não é. Deus, Ele é um ser que sempre existiu. Ele não precisou ser criado. Ele tem o poder de existir nele mesmo. Poder de existir em si próprio. E por ser autoexistente, Ele também é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Ele não depende de ninguém. Deus não precisa de ninguém para existir. E por ser autoexistente, autossuficiente, Ele é infinito. Ele não se limita em nenhum espaço e tempo. Então imagina um Deus, como Ele é grande, um Deus que sempre existiu. Nós não conseguimos imaginar como pode ser isso. Então, só pela fé que nós podemos crer que Deus é um Deus autoexistente, que sempre existiu, nunca precisou ser criado. E a palavra de Deus aqui diz, em Salmos 92, antes de nascer os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E isso é maravilhoso. Isso mostra como Ele é poderoso, Ele é grande. E aí, falando em poder, aqui nós temos a onipotência de Deus. O que é um Deus onipotente? É um Deus que detém todo o poder. Deus tem todo o poder em tuas mãos. Um Deus que controla o universo. Um Deus que tem poder para todas as coisas, que é soberano sobre todas as autoridades existentes nesse universo. Deus, Ele pode todas as coisas. Então, imagina você ter um Deus que tem todo o poder, que nada é impossível para Ele. O que nós temeremos? Para nós que cremos em Deus, e que Deus é um Deus que tem todo o poder em tuas mãos, o que temeremos? A quem temeremos? Não é?
E em Jó 42 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque Deus tudo pode. Quando Ele planeja algo, nada pode mudar o que Ele quer. Porque Ele tem esse poder. E aí nós temos então um outro atributo incomunicável, que é a onipresença de Deus, que é Deus todo presente. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, não importa onde nós estejamos, Ele estará. E em Salmo 139 diz que Deus tudo sabe, Deus sonda nossos corações, Ele sabe, desde a eternidade Ele nos criou, e que nós não temos como nos esconder de Deus. Se a gente estiver no céu, lá Ele vai estar. Se nós estivermos nas profundezas do mar, lá estará Deus. Então Deus, Ele nos cerca, Ele está em cima, embaixo, Ele está dentro, nos preenchendo. Ele está sempre onde estivermos, Deus está lá. E isso para nós é um consolo, é um alento, porque sabemos que nunca vamos estar sós, que a presença de Deus está sempre lá, constante. E por Deus ser quem Ele é um Deus infinito, Ele é um Deus eterno, a sua presença também é infinita e eterna. Deus é imutável, então Ele nunca vai mudar. Então nós temos essa confiança, né, na presença de Deus. O que é também um perigo para quem quer se esconder de Deus. Aquele que peca, aquele que quer se esconder da presença de Deus, vai ver também é impossível. Então nós temos que temer a presença de Deus. Em Jeremias 23, 24 diz assim: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. E aqui nos mostra mais uma vez que Deus é aquele que está aqui, ali, em todos os lugares. Por isso que eu posso orar por você que está talvez em um lugar longe de mim, eu não vejo, mas sabemos que Deus está lá, Deus está vendo, presenciando todos e em todo lugar. Então, quão maravilhoso isso é, né? De estarmos sempre debaixo dos olhares de Deus, sempre na presença de Deus. E o outro atributo incomunicável que só Deus tem é a onisciência. É toda ciência, todo conhecimento está em Deus. Deus é um Deus que detém todo conhecimento. Ninguém precisou ensinar, ninguém precisou ser professor de Deus. A Bíblia diz: quem que pode ser o seu conselheiro ou ensinar algum conhecimento? Ninguém, porque só o Espírito de Deus conhece a Deus. E em Salmo 147, 5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Deus tudo sabe, Ele tudo sabe, tudo entende. Ninguém precisa ensinar, nem tem como ensinar Deus qualquer coisa. E Deus tem ciência de tudo, tem ciência da nossa vida, dos nossos pensamentos. Deus tem ciência. Nós não temos nem como esconder nossos pensamentos de Deus, porque Ele sabe. E um consolo também, não é? Deus conhece profundamente, tem conhecimento dos nossos anseios, sofrimentos, nossas necessidades. A Bíblia diz que antes de falarmos, de pedirmos, Deus já sabe, já conhece o nosso coração, conhece as nossas vontades. Então Deus é um Deus que tudo sabe, tudo conhece, ninguém precisa ensinar nada a Ele. E outra coisa, nós quando oramos a Deus, nós não precisamos
nem muitas vezes verbalizar, falar. Quando nós oramos em silêncio, Deus ali, Ele também já conhece, Ele sabe, Ele ouve em silêncio também, quando nós oramos a Ele. E alguns dos atributos comunicáveis de Deus é a bondade de Deus. E Deus é bom, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom, e que Deus é bom. E Deus é o próprio atributo. A bondade não é simplesmente uma qualidade de Deus. Deus é a bondade em pessoa. Ele é o próprio atributo. Os atributos de Deus representam a Deus. E a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Ele, por ser imutável, a sua bondade não muda. A Bíblia diz também que a bondade de Deus não tem sombra de mudança. Deus é bom o tempo todo, né? E pode acontecer o que for. Não importa o que aconteça, na verdade, Deus é bom. Ele ama a todos. Ele faz brilhar o sol sobre os bons e os maus. Ele faz chover sobre os bons e os maus, porque Deus é a bondade. E não é porque nós somos ruins, nós pecamos, que Deus vai mudar, vai deixar de ser bom conosco. Não, Deus é bom. E é a natureza de Deus, é o seu caráter, é a bondade. Então, quando nós passamos por muitas provações, coisas ruins que acontecem conosco, nós podemos ter a segurança de que nós vivemos sob a bondade de Deus e que se Deus permite que passemos por situações difíceis ou às vezes mesmo sofrimentos ou momentos cruéis, nós sabemos que Deus é bom. E é essa garantia de que a sua bondade nos cerca e que tudo Deus torna em coisa boa, é essa a fé que nós temos na bondade de Deus, que Ele é bom o tempo todo. Então em Salmos 25, 8, 9 diz: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Então aqui mostra que Deus, Ele é bom e Ele é justo. E por falar em justo, a bondade não existiria sem a justiça, né? E por isso que nós também conhecemos a justiça de Deus, que é um dos seus atributos comunicáveis. De certa forma, nós podemos ter uma noção de justiça. Porém, nossa justiça é uma justiça comprometida pelo pecado. Porque o que é justiça? Justiça é quando alguém recebe o que é merecido, né? O que é de direito. Porém, a nossa justiça, a justiça dos homens, é uma justiça comprometida. Nós somos muito imparciais. Quando nós somos injustificados, quando nós sofremos injustiças, nós queremos que a lei seja aplicada a nosso favor. Mas quando nós cometemos alguma injustiça, nós sempre queremos procurar uma justificação pela nossa injustiça. Então, nossa justiça é comprometida. A justiça de Deus não. Deus é o padrão de justiça. E por ser Deus justo, é que nós conhecemos a sua misericórdia.
porque a justiça de Deus e a misericórdia de Deus andam juntos. E a justiça de Deus com os pecadores é por ter revelado Jesus, por Deus ter enviado Jesus, que é a maior justiça de Deus para nós, por misericórdia de nós. Porque se Deus é justo e nós somos pecadores, o que nós merecemos é o pior dos castigos, é o inferno. Mas, por Deus ser justo, Ele é maior ainda em misericórdia. Então nós vemos aqui, longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Aqui eu não coloquei o versículo, mas aqui o contexto é quando Abraão tenta intervir no castigo de Sodoma e Gomorra, que Deus quer exterminar essas cidades por tamanha iniquidade que o povo dessas cidades estavam cometendo. E Deus vai destruir essas cidades. E Abraão quer intervir, e Abraão pede a Deus para ser justo, porque Deus é um Deus justo. Ele sabe que Deus é justo, que Deus vai tratar, não pode tratar o justo como o ímpio. E é por isso que Deus, sendo justo, Ele não suporta a injustiça. E por nós sermos tão pecadores e Deus nos amar tanto, que Deus, para ser justo, precisou enviar seu Filho para nos justificar, para pagar pelos nossos pecados. Então aqui nós vemos que a justiça de Deus anda sempre junto com sua misericórdia. E, por fim, temos a santidade de Deus, que é um atributo que Ele comunica a nós. E o que é a santidade? O que é ser santo? Por definição, santidade é separado, é algo que foi separado. Então, santidade de Deus faz com que Deus seja diferente, separado. Ele não pode conviver com o pecado e com os pecadores. E Deus é tão santo, o padrão de santidade de Deus é tão grande, que nós não conseguimos alcançar essa santidade. Mas Deus, a vontade dele é que sejamos santos. E nós, quando somos salvos, justificados, nós somos também separados por Deus para sermos santos. Porque Deus diz: sede santo como sou santo. Ele sabe que nós não conseguimos ser santo como Ele, que é impossível sermos santos como Deus. Deus, Ele é totalmente puro, o seu caráter é totalmente puro, sem mácula, sem pecado algum. Ele não pode conviver com pecado. E o que Ele deseja de nós, quando Ele nos salva, quando Ele nos perdoa, quando Ele nos redime, nos justifica através do sangue de Cristo, é que Ele nos separa e Ele quer que sejamos separados para Ele. E é por isso que nós temos que buscar a santidade, buscar ser santos como Deus é santo. E aqui em 1 Samuel 2,2 diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E também em Isaías relata que os serafins que estão em volta de Deus, até os serafins que estão ali adorando a Deus, servindo a Deus, nem eles não podem ver a Deus, de tão santo que Deus é. Os serafins possuem 6 asas, então 2 tampando os olhos, 2 cobrindo os pés, porque os pés são sujos, não se podem nem tocar onde Deus está. E 2 cobrindo o corpo. Eles não
podem nem olhar para Deus de tão santo que Deus é. Então nós, pecadores, mas justificados pelo sangue de Cristo, redimidos, perdoados por Deus, nós temos que buscar essa santidade, porque não há nada que agrade mais a Deus do que nós buscarmos ser santos como Ele é santo. Então chegamos até aqui o fim, e tem muito mais atributos de Deus, porém esses que Deus nos revela sobre Ele, Deus sabe que é o suficiente para que possamos conhecê-lo e buscá-lo mais ainda. E não há nada mais que agrada a Deus. E aqui diz em Jeremias 9, 23, 24: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então você quer agradar a Deus, você quer conhecer a Deus, Deus vai se revelar para você, porque não há nada mais do que agrada a Deus do que nós buscarmos conhecê-lo com reverência, com humildade e com muito amor a Ele. Não há como Deus não querer se revelar mais e mais de si para nós. E aqui fica o desafio de conhecer, buscar nas Escrituras, porque é nas Escrituras que Ele se revela, e muito mais atributos para que possamos aprender. E assim, nossa vida espiritual com certeza terá outra estatura. A nossa vida, nosso propósito, nossa maneira de enfrentar as provações, nossas perspectivas serão mudadas completamente a partir do momento que sabemos, que conhecemos a Deus, conhecer quem Deus é, como Ele pensa, como Ele age e o que Ele espera de nós. Então, eu oro para que você e eu possamos buscar cada dia mais conhecer a Deus. É isso, pessoal. Até a próxima.